E aí, para a gente começar aqui falando, importante a gente falar um pouquinho da própria Electrolux, e aí peço que iniciem aí a execução do nosso vídeo, tá bom? We wake up, billions of us. We step out of bed thinking it's too early. We make coffee. We wash. We dry. We try to put something nice on. We cook. We experiment. We take chances. We make schedules work. We solve problems, and we make new plans. We work hard. We make the most with what we have, and we try to find meaning. How billions of people live has great impact on our future. And it's all of the everyday things that, if made better, have the power to improve both quality of life and the world around us. We want to shape a better living. This ambition is embodied in everything we do, and has been for a century. It's in every idea, every product, and every interaction. It's about making outstanding taste experiences available to everyone. Rethinking fabric care to make clothes look and feel new for longer. It's about providing a safer and healthier home climate. About making the everyday into a better experience. At Electrolux, we are committed to drive a real change. For people, and for the health of our planet. Legal, continuando, essa é a Electrolux. Nós somos líderes globais em eletrodomésticos e estamos aí transformando a vida das pessoas para o melhor há mais de 100 anos. A Electrolux aí comemorou seu centenário em 2019. Nós reinventamos as experiências de sabor, cuidado e bem-estar, sempre buscando entregar soluções sustentáveis através dos nossos produtos e operações. Nossos direcionadores estratégicos estão sustentados em agir de forma sustentável, criar melhores experiências e melhorar sempre. O volume mundial de vendas gira em torno aí de 119 bilhões de coroas suecas, com 60 milhões de produtos vendidos atualmente nos 120 mercados que atingimos com os nossos 49 mil colaboradores. A nossa gama de produto é uma gama diferenciada para proporcionar uma experiência única para os nossos consumidores. Ela vai aí na parte de sabor, onde nós trabalhamos com fogões, cooktops, fornos, exaustores, micro-ondas, geladeiras, freezers, lava-louças e eletroportáteis. Na parte de cuidado, nós temos máquinas de lavar, secadoras e eletroportáteis também, como ferro de passar. E em bem-estar, a nossa oferta ela inclui aspiradores de pó, lavadoras de alta pressão, condicionadores de ar e aquecedores de ar. Isso chega no mercado com a nossa presença através
marcas que são mundialmente conhecidas, que são a Electrolux, que atua no mundo todo, a ID atua na Europa, a Frigidaire, mais focada na América do Norte, e aqui mais especificamente no Brasil, agora o recente lançamento da Continental, que aconteceu no último ano. Essa é uma visão da Electrolux na América Latina. Então, no setor, nós temos 32% de market share, com mais de 100 lançamentos feitos anualmente, distribuído aí nas 11 mil pessoas trabalhando nesses escritórios comerciais, mais de 10 escritórios comerciais, 8 centros de distribuição, e com 6 fábricas aí produzindo nossos produtos, sendo 2 aqui em Curitiba, uma em São Carlos, uma em Manaus, uma em Rosário, na Argentina, e uma em Santiago, no Chile. Esse é o nosso modelo de negócio, que ele é focado em trazer experiências diferenciadas para os nossos consumidores, se conecta aí com as melhores experiências, que tem uma visão de trazer as pessoas de forma colaborativa, desenvolvendo talentos para melhorar sempre, buscando a entrega aí de excelência operacional. Isso tudo sustentado aí pelos nossos direcionadores estratégicos. A Electrolux está comprometida aí com a neutralidade de carbono e os negócios circulares. E em 2019, no ano do centenário, foi lançado um programa chamado For the Better 2030, que é o programa para a gente melhorar o mundo. A Electrolux é signatária do Programa das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável, e esse programa ele é baseado em 3 pilares, né, sendo trazer melhores soluções, então ter soluções que tragam a liderança em eficiência energética e o consumo de recursos, trazer circularidade nessas soluções e nos nossos modelos de negócio, e eliminar o uso de materiais prejudiciais. Como melhor empresa, o segundo pilar, ser neutra em efeitos climáticos e ter operações eficientes em termos de utilização de recursos, né? Então, as nossas operações, as nossas fábricas estão aí rumo à neutralidade de carbono e mesmo de impactos ambientais que elas causam. Tudo isso faz parte desse pilar. Outro ponto é agir de forma ética e ser líder em diversidade e respeitar os direitos humanos, e impulsionar a sustentabilidade na cadeia de suprimento. E como terceiro pilar, um melhor viver é fazer da alimentação saudável a escolha de preferência, fazer com que as roupas durem o dobro do tempo, com a metade do impacto ambiental. Isso vai desde a forma como as lavadoras funcionam até a questão do consumo de água para fazer cada ciclo de lavagem, e fazer das casas locais mais saudáveis e sustentáveis para a gente cuidar da água e do piso. Isso tudo vem desse propósito que nos une, que é o transformar a vida para o melhor. Isso é algo que está presente nas nossas ações, no dia a dia, né? Então, a gente sempre tem em mente que tudo que a gente faz tem que ter esse propósito à frente, seja ele através da nossa missão de reinventar as experiências de sabor, cuidado e bem-estar, junto com os nossos direcionadores estratégicos, que é agir de forma sustentável, criar melhores experiências e melhorar sempre, que é a nossa visão aí de como a gente traz isso para os nossos colaboradores fazerem uma diferença a cada dia. Bom,
Passando aqui um pouquinho especificamente, a gente chega aqui à nossa jornada, que foi denominada de One LA SNOP, e ela trabalha no processo de vendas de planejamento de vendas e operações. É um processo decisório que visa o gerenciamento integrado do negócio, onde o time de liderança garante alinhamento e sincronismo para todas as funções da organização. Aqui são 4 macro processos que a gente trabalha. Então, lançamento e revisão do portfólio de produtos. Então, aqui a gente está falando da introdução de novos produtos e também de como a gente vai fazer o ciclo de vida deles, de phase in, phase out, basicamente liderado por marketing e time de produto. A revisão da demanda, onde a área comercial trabalha nos volumes e a expectativa de alinhamento com o mercado. Uma revisão da parte de operações, onde todo o time de supply chain e manufatura busca entender as capacidades e como isso pode atender aquilo que está no pipeline da demanda. E uma visão executiva disso, que são as decisões aí que a gente tem que tomar, onde o time de executivos da empresa toma as decisões necessárias para cada um desses ciclos. Isso tudo com esse processo de reconciliação, que é entender possíveis gaps aí em cada uma das etapas e voltar e trabalhar novamente, caso isso seja necessário. O foco principal desse processo ele é o alinhamento entre a demanda do mercado e aquilo que a gente tem capacidade de entregar, e traduzir isso dentro de uma visão financeira alinhada ao plano estratégico da companhia. Esse ciclo de planejamento ele é realizado mensalmente, com uma visão de 12 meses rolados, mas com mais foco dentro do curto, médio e médio prazo. Tá? O ciclo de planejamento ele é um processo que vem se adaptando aqui também, é um dos grandes processos que a gente conseguiu habilitar uma resposta muito positiva da área sustentável, pelo que nós construímos agora nesse período de pandemia. Em alguns momentos aí a gente acabou trabalhando com ciclos menores, sejam eles semanais ou até diários aí por conta de toda a falta aí de matéria-prima que a gente vem enfrentando já há algum tempo. E esse é um processo para monitorar a execução da estratégia, garantir que aquilo que foi planejado ele esteja alinhado ao que a gente planejou para sendo executado para a região e traga uma visão consolidada disso tudo. Aqui um pouquinho sobre o que foram os principais requerimentos que a gente trabalhou dentro dessa jornada até então. Então, com a estruturação do processo e com toda essa visão ali que a gente teve, a gente chegou numa necessidade de harmonização disso na América Latina e entendeu o que seriam aqui as principais características que um sistema precisaria ter, uma solução precisaria ter, para suportar a visão estratégica dos executivos e conseguir, de alguma forma, dar ao meio para que a gente pudesse chegar nos objetivos. Então, eu vou comentar aqui um pouquinho sobre algum deles, e a gente vai ver na sequência o link desses requerimentos com essa jornada. Então, aqui a gente falou sobre ter um sistema único e que suportasse várias moedas. A nossa presença na América Latina faz com que a gente trabalhe aí com em torno de 10 moedas, e antes disso, antes da gente implementar, aqui a gente estava falando de cada país fazendo isso num formato específico, alguns em sistemas caseiros, outros em planilhas de Excel, mas tudo em bases diferentes. A gente suportar as atividades de colaboração durante o processo, então uma solução que suportasse isso acontecendo em real time, saindo da visão de ter que
ficar trocando e-mails, mas a própria solução proporcionasse esse trabalho, e também tivéssemos aí a possibilidade de trazer isso em dispositivos móveis, com dashboards de fácil entendimento, né? A gente está falando aqui do público, do público de gestão e mais os executivos. Proporcionar a possibilidade de simulação de cenários, né? A gente entrou nessa jornada aqui com uma simulação de cenários levando dias, então aqui o objetivo era que a gente tivesse, de fato, capacidade de, durante uma reunião executiva, simular algum tipo de cenário, obviamente cenários mais simples, não construir cenários durante a reunião, mas fazer variações deles, suportar horizontes rolados de planejamento, né? Então isso também eram coisas que estavam dentro das nossas ambições, e ter essa demanda aberta por SKU e depósito de produto acabado, né? Nesse nível de granularidade. Isso tudo com a possibilidade da gente fazer a otimização pelo menos em nível de gargalos, para a gente entender a capacidade das fábricas versus o plano que estava sendo colocado. Então, aí a gente foi buscar no mercado algumas ferramentas que trouxessem resposta para esse tipo de demanda, considerando aqui também que a gente precisaria ter um modelo unificado na América Latina como um todo, para que no final a gente proporcionasse para os executivos uma visão única da região. Então, isso também foi um trabalho forte. E aí a gente chega à nossa jornada propriamente dita, onde a gente começou em 2014 trabalhando com uma implementação de processo. Então a gente reviu aí tudo que a gente queria fazer e colocou isso na base da metodologia da Oliver White. Em 2015 trouxe essa visão para dentro de casa e começou um processo de implementação e harmonização, fazendo um nivelamento da maturidade, buscando entender a maturidade que a gente tinha em cada um dos países e trazendo uma igualdade, digamos assim, em termos de processo entre todos os componentes aí da região, né? E a partir desse momento, quando a gente viu que tinha uma visão um pouco mais consolidada processual, a gente passou também a trabalhar numa solução para que a gente pudesse dar o meio para que esse processo se operacionalizasse da forma digital que a gente esperava, né? Então, aí a gente passou por uma seleção olhando para as principais soluções do mercado e acabou optando pelo SAP IBP como a nossa solução. Então, era ainda um momento onde a solução estava num momento embrionário e a gente fez uma parceria forte aí com a SAP, até utilizando da SAP Services para fazer essa implementação. E passamos aí por um projeto em torno de 1 ano e meio, até conseguimos iniciar a rodar nessa plataforma, o que aconteceu em 2017. Então, a gente olhou aqui como necessidade a visão da América Latina como um todo, fizemos o desenho da solução prevendo o nosso estado final em termos de implementação, mas adotamos uma estratégia de implementação faseada. Então, aqui a gente iniciou em 2017 fazendo essa implementação pelo Brasil. Em 2018, como nem tudo são flores, né, a gente teve que buscar aí uma revisão de processos e garantir que o que tinha sido implementado estava sendo utilizado na prática. O que a gente viu foi que, de fato, a gente teve, como foi um processo longo aí, desde a implementação do processo até a gente ter a solução, a gente teve muita mudança nas pessoas que estavam envolvidas, também tiveram ondas aí na própria companhia que trouxeram mudanças. E aí, em 2018, a gente acabou buscando o que a gente chamou de Process Recap, que era trazer o treinamento novamente para os usuários, garantir que a gente estava utilizando aquilo que foi planejado para isso e com a eficiência que a gente esperava.
Isso aconteceu ao longo desse caminho, então a gente, partindo disso, com o Brasil utilizando num nível de utilização mais alto, a gente passou para os demais países e focou inicialmente em Chile e Argentina, que são os locais onde a gente tem fábrica, e começou a fazer essa expansão, né? Então a gente fez isso em 2019, expandiu para uma nova unidade em 2020, começou a trabalhar com novas funcionalidades, que é começar a trabalhar com... a gente iniciou com buckets mensais e está aí trabalhando agora com uma visão de também ter buckets semanais e também implementando um módulo novo que é o Response e buscando aí também uma nova funcionalidade para a gente ter uma simulação de capacidade de máquina dentro das fábricas para que a gente tenha um nível de assertividade maior dentro do plano que é entregue para a execução. E nesse ano aí a gente está num outro nível de expansão também, com a parte comercial, olhando para os demais países que a gente tem na região, fazendo o rollout disso tudo que a gente já tem implementado em Brasil, Argentina e Chile, e também fazendo uma expansão da utilização do SAP IBP para o módulo de demanda que a gente vai fazer ao longo do tempo, né? Aqui eu não mencionei no começo, mas aqui em 2016, quando a gente começou a fazer a implementação, a gente fez a implementação dos módulos de S&OP e também de supply para fazer a otimização. E aí a gente entra no ciclo consolidado desse processo, né, que traz, num primeiro momento, essa visão de lançamento de produtos, então, que a gente trabalha com phase-in, phase-out, estratégia, com o suporte aí das áreas de Business Intelligence, NPI e rentabilidade, né, são os principais pontos aí que a gente tem, que são olhados nesse ponto, passando para uma segunda etapa, que é a etapa de consenso da demanda, onde vendas e marketing vão olhar também para aquele input que foi feito no primeiro passo e dar o direcionamento de como a gente vai trabalhar dali para frente. E aí a gente chega na parte de operações, olhando para alguns aspectos quando a gente fala em termos de otimização. Então, a gente olha para os principais gargalos que a gente tem em termos de máquina, né? Aqui não tem a capacidade da gente fazer uma otimização detalhada, mas sim em half cut capacity a gente consegue olhar para isso. Também visualizando lead times de transportes, política de inventário, com isso tudo é feito uma otimização dos parâmetros e a gente entrega aí o que seria a sugestão de configuração de fábrica para atender esse plano em termos das linhas de montagem. Isso é a base para que a gente tenha, então, a visão executiva do S&OP, onde a gente vai ter um plano de volumes, né, a visão de o que isso representa, com a visão financeira disso, né? Aqui a gente não faz nenhum tipo de simulação financeira, é importante deixar isso claro, mas a gente tem, sim, uma visão macro do que esse plano volumétrico ele significa em termos de resultado financeiro, né? E aqui a gente tem sempre isso com a possibilidade de visualizar tanto em dólar quanto em coroas suecas, que é a nossa moeda da matriz, quanto na visão da moeda local do país que está entregando esse plano, né? Isso tudo também nos possibilita aí que a gente faça simulação de cenários com esse contexto todo. Tá? Em termos de resultado, o que a gente conseguiu com esse trabalho todo até agora, né? A gente aumentou muito a acurácia do planejamento de demanda, em torno de 13% no curtíssimo prazo, e no curto prazo aumentou em 12%. A gente conseguiu, e talvez aqui um dos grandes ganhos é ter um foco muito maior do nosso net sales em termos dos produtos que a gente chama de STAR, que são os produtos que têm uma melhor aceitação e também uma rentabilidade maior, uma redução considerável aí do inventário, do inventário de produtos acabados, né, do estoque mínimo em 23%, e também uma redução
de inventário, de obsolescência de inventário de produtos acabados em 7%. Como resultado de processo, aqui a gente teve a duração da reunião executiva diminuída em 50%, então aqui com também um fórum reduzido para 40%, essas duas coisas somadas aqui, quando a gente olha para um público executivo, a gente tem um ganho considerável em termos de disponibilidade de tempo das pessoas que a gente deixou de utilizar. Tivemos também aí uma redução considerável no volume de slides que a gente precisava preparar, de material, conseguindo já ter isso tudo dentro da ferramenta, e a otimização da reunião em um dia. E aí, trazendo um pouquinho do que a gente consegue tirar como principais aprendizados. Né? Suporte executivo e um time empoderado são fundamentais para implementar um projeto desse tipo. Né? A gente está falando aqui de um nível gerencial executivo, então a gente precisa, o que não é fácil, ter pessoas empoderadas dentro do projeto e também, principalmente, envolvimento dos altos executivos para que isso tenha sucesso. Né? De nada adianta fazer uma implementação olhando para um processo, uma ferramenta bem estruturada, se a gente não tiver indo de encontro àquilo que é o ideal estratégico para esse público. No outro ponto, tecnologia é o meio, é como a gente traz isso aqui para a vida, né, um habilitador. Isso aqui só funciona se você tiver um processo maduro e pessoas engajadas nesse processo. Não é um processo simples, é um processo que coordena muitas áreas e traz à tona fragilidades ou expõe a empresa como um todo. Então, é preciso que haja um nível de maturidade muito alto no processo para que a tecnologia possa trazer o seu valor como habilitador para isso. Né? Então, tentar implementar isso aqui pela tecnologia, ao meu ver, é o começo de talvez uma fórmula de algo subutilizado ou até de um projeto que não vai ter sucesso. E por último, a gente tem um ponto aqui que é relacionado ao próprio IBP, que ele demanda que a gente, principalmente como TI e até como negócio, entenda que a gente precisa de novos modos de trabalho para você conseguir, de fato, tirar o valor que isso precisa para o negócio. Tem um nível de envolvimento e de autonomia muito mais alto para o negócio, como utilização da ferramenta e daquilo que o IBP traz, assim como para a área de TI, de sair de um mindset de soluções que são atualizadas através de projetos e a gente trazer aqui uma visão de como eu utilizo melhor tudo aquilo que é disponibilizado para a gente a cada release trimestral, a cada 3 meses. Certo? Bom, essa foi a nossa jornada até então, tem muito mais por vir. Agradeço novamente aí a oportunidade e fico à disposição. Estão aí os meus contatos, para quem quiser aí, se conectar através do LinkedIn e também, se quiserem tirar alguma outra dúvida, a gente fica à disposição. Hugo, parabéns aí pela apresentação, um projeto super interessante. Temos aqui uma pergunta do Charles Coregliano. Ele pergunta assim: como conseguiram integrar a parte financeira nesse processo? O sistema adotado mostra isso com agilidade nos cenários IBP? Essa pergunta é bem bacana, porque essa é uma das coisas que a gente mais, até internamente, mais a gente discute, né? Existia uma intenção inicial, e até em como a gente fazia o processo antes aqui, de que a gente tivesse tanto a visão volumétrica quanto financeira numa única perspectiva. E não é assim que funciona. De fato, o que a gente vê aqui no IBP é uma visão talvez num nível muito alto de P&L. Então, não dá para ter a expectativa de que o IBP vai responder todas essas perguntas nesse nível financeiro.
Em paralelo, a gente tem outra ferramenta que, de alguma forma, a gente conecta aqui com o IBP, em que ela pega o que a gente tem de plano volumétrico e traz isso para a base financeira, e aí sim no nível detalhado, né? Então, isso fica fora do IBP, mas de alguma forma usando a base que a gente tem dentro do IBP como a parte volumétrica. Mas é um ponto bem interessante, né? E acho que outro ponto aqui que tem na pergunta sobre a questão de agilidade, de fato a gente conseguiu, para você ter uma ideia, a gente tinha, antes da implementação, a gente levava, sei lá, 3, 4, 5 dias para conseguir simular um cenário de negócio diferente. Hoje a gente tem a capacidade, por exemplo, de mudar dentro das variáveis que estão modeladas em cenários, então a gente trabalha com alguns cenários modelados para essas reuniões executivas. Você tem a capacidade de mudar as variáveis durante a reunião, né? Quero simular se o dólar for está a 5,60, vai passar para 6, ou vai passar para 5. Isso os executivos têm a capacidade de fazer hoje dentro da própria reunião, dentro de cenários modelados, que antes eram coisas estanques para a gente e que tomavam muito tempo para que pudessem ser respondidas, né? Tem outras, obviamente, características que também a gente utiliza, mas essa é uma das pontas aí que a gente conseguiu fechar com isso. Tá? Interessante, bem interessante. Mas emendando aí na pergunta, também a ver com parte financeira, mas olhando a parte fiscal aí, como foi o desafio aí da parte fiscal aqui no Brasil para implantar isso dentro aí desses cenários todos aí? O IBP, ele fica fora da parte fiscal, tá? A gente se atém especificamente à parte volumétrica da coisa, né? Então, o que acontece na prática é que talvez a gente tenha influências, por exemplo, que possam trazer nesses cenários, de alguma forma, né, algum tipo fiscal, mas de uma forma indireta, não diretamente, né? O que também nos traz em algum momento situações, por exemplo, de configurações de fábrica, utilizações de turno e tal, que de alguma forma todos os cenários fiscais, tributários ou governo especificamente podem gerar alguma coisa. E, de fato, o que a gente faz é ter modelagens olhando para esse tipo de coisa que nos proporcionem ter essa simulação de algum cenário que a gente consiga dar a visão para os executivos ou até mesmo para o público de supply chain trabalhar. Nesses cenários todos aí, fora do IBP, então vocês também consideram eventualmente benefícios fiscais, essas coisas todas dentro desse cenário? Vocês usam alguma ferramenta para isso ou vocês fazem isso meio que na mão ainda, essas modelagens fiscais? A parte fiscal, eu diria que ela é bastante, a modelagem especificamente, ela está mais voltada para ser feita na mão, mas a gente tem uma outra ferramenta que é o BPC, que também é uma ferramenta da SAP, e que quando a gente olha para o detalhamento financeiro, tributário ou qualquer outra coisa, é nessa perspectiva aí que a gente consegue ter um nível maior de detalhamento. Mas ela é um input, digamos assim, né? Quando a gente fala aqui, a gente roda esse processo tanto de lançamento de produto quanto de consenso de operações, e depois disso a gente alimenta essa visão financeira que roda dentro do BPC. Quando a gente faz tudo isso lá, mexe o caldeirão do lado do BPC, a gente volta isso para o IBP numa visão de preço recomendado. Quando a gente faz essa visão de preço e custo, quando a gente faz essa visão de preço e custo, a gente faz uma conexão com o IBP novamente, e aí a gente consegue, para a simulação de cenários, ter uma visão executiva, no nível macro, obviamente, de qual vai ser o resultado desse plano. E aqui, quando eu falo macro, o nível de assertividade é bastante alto, né? Obviamente, não vai se acertar o pelo do ovo do que financeiramente isso representa, mas para o nível executivo, tomada de decisão, nível estratégico em que esse plano está, eu diria que é bastante aceitável e até assertivo.